E se os Estados Unidos entrassem em colapso diante das câmeras? Essa é a pergunta que Guerra Civil, filme lançado em 2024 e dirigido por Alex Garland, joga na cara do público logo nos primeiros minutos. Mas diferente do que muita gente imaginou antes da estreia, o filme não é exatamente sobre política partidária. Não é um filme interessado em explicar quem está certo, quem começou a guerra ou qual ideologia venceu. O verdadeiro foco de Guerra Civil é muito mais desconfortável. O filme quer mostrar o que acontece com as pessoas quando uma sociedade inteira deixa de funcionar, e como a violência pode virar rotina de forma assustadoramente rápida. E é justamente isso que transforma Guerra Civil em um dos filmes mais tensos e comentados de 2024. A história acompanha um grupo de jornalistas atravessando os Estados Unidos em meio a uma guerra interna devastadora. O país está dividido, cidades estão destruídas, milícias armadas tomaram as ruas e o governo federal está entrando em colapso. Nesse cenário caótico, acompanhamos Lee Smith, interpretada por Kirsten Dunst, uma fotógrafa de guerra experiente e emocionalmente desgastada. Ao lado dela está Joel, um jornalista impulsivo interpretado por Wagner Moura, além de Sammy, um veterano da imprensa, e Jessie, uma jovem fotógrafa que sonha em registrar a guerra de perto. O objetivo deles é chegar até Washington antes que forças rebeldes tomem a Casa Branca, para entrevistar o presidente dos Estados Unidos pela última vez. Parece uma missão jornalística simples no papel, mas durante a viagem, o grupo atravessa um país completamente destruído, onde qualquer estrada pode terminar em execução, qualquer cidade pode esconder soldados e qualquer pessoa pode representar uma ameaça. E é aí que Guerra Civil começa a mostrar sua verdadeira proposta. Porque o filme não quer apenas contar uma história sobre uma guerra fictícia. Ele quer fazer o espectador sentir o peso psicológico da guerra. Alex Garland cria uma experiência extremamente imersiva, quase documental, onde o público acompanha tudo pela perspectiva dos jornalistas. As explosões são secas, os tiros são assustadoramente realistas, e o silêncio entre os personagens diz muito mais do que diálogos longos. Existe uma sensação constante de tensão. Você nunca sabe quando algo terrível vai acontecer, e isso aproxima o filme muito mais de obras como Filhos da Esperança ou Apocalipse Now do que filmes tradicionais de ação. Ao longo da jornada, o grupo encontra cenários que mostram como a humanidade muda em situações extremas. Em alguns lugares, pessoas tentam fingir que a vida continua normal. Em outros, o medo tomou completamente conta. Há cidades onde moradores ignoram cadáveres nas ruas como se aquilo tivesse já virado parte da paisagem. E existem momentos em que o filme mostra o quanto a violência se torna banal quando instituições desaparecem. Uma das cenas mais marcantes envolve um personagem interpretado por Jesse Plemons. Sem exagerar, é uma das sequências mais tensas do cinema recente. O personagem dele aborda o grupo de jornalistas em uma estrada e começa a fazer perguntas simples, mas cada pergunta parece carregar uma ameaça mortal. O modo calmo como ele fala contrasta com a brutalidade da situação. E o mais assustador é que o personagem representa exatamente o tema central do filme. Quando não existe mais autoridade, qualquer pessoa armada pode decidir quem vive e quem morre. Essa cena virou uma das mais comentadas do filme justamente porque resume o terror psicológico de Guerra Civil. Não é apenas a guerra organizada entre exércitos que assusta. O verdadeiro horror está nas pequenas decisões individuais, no fanatismo, na paranoia e na desumanização das pessoas. Outro ponto extremamente importante é o papel do jornalismo dentro da história. Os protagonistas não são soldados. Eles não estão lutando diretamente no conflito. Eles são observadores tentando registrar a verdade em meio ao caos. E isso faz o filme levantar várias discussões sobre ética jornalística, trauma psicológico e a necessidade humana de documentar tragédias. Lee, personagem da Kirsten Dunst, representa alguém completamente consumido pelo trabalho. Ela já viu tanta violência ao redor do mundo que parece emocionalmente anestesiada. Em muitos momentos, ela tira fotos de cenas brutais quase sem reação. Só que conforme a viagem avança, o filme começa a mostrar as rachaduras emocionais dela. Existe um desgaste interno enorme ali. Já Jessie representa o oposto. Ela ainda vê glamour na profissão. Ela acredita que fotografar a guerra pode transformá-la em uma grande jornalista. Mas conforme presencia mortes, execuções e destruição, ela começa a mudar. E essa relação entre Lee e Jessie funciona quase como uma passagem de bastão entre duas gerações de jornalistas, uma que perdeu a inocência e outra prestes a perdê-la. O filme também discute a forma como imagens de guerra impactam a sociedade. Em vários momentos, Alex Garland parece perguntar: será que as pessoas ainda conseguem sentir alguma coisa ao ver violência? Ou já estamos tão acostumados com imagens chocantes que tudo virou entretenimento? Essa crítica fica ainda mais forte porque o próprio espectador acaba entrando nessa contradição.
Afinal, estamos assistindo a um filme sobre guerra como forma de entretenimento, e Garland usa isso de maneira muito inteligente para causar desconforto. Visualmente, Guerra Civil é impressionante. A cinematografia mistura beleza e horror de uma forma quase perturbadora. Existem cenas com paisagens destruídas que parecem pinturas. Ao mesmo tempo, a realidade das explosões e dos combates faz tudo parecer extremamente próximo da realidade. O som do filme merece destaque especial. Alex Garland utiliza os efeitos sonoros de maneira brutal. Os tiros não parecem tiros de cinema tradicionais. Eles ecoam secos, altos, violentos. Muitas vezes o espectador leva sustos não porque a cena é exagerada, mas porque ela parece real demais. E isso ajuda a criar uma atmosfera sufocante durante praticamente toda a duração do filme. Outro aspecto interessante é como Guerra Civil evita explicar detalhadamente o contexto político da guerra. O filme não entrega uma exposição completa dizendo exatamente quais estados se separaram, quais ideologias dominam cada lado ou quem é o verdadeiro herói da história. Muita gente criticou isso, esperando uma análise política mais direta, mas essa escolha parece intencional. Garland não quer transformar o filme em um debate eleitoral. Ele quer mostrar que, independentemente de quem começou o conflito, uma guerra civil destrói tudo ao redor. Na visão do diretor, o importante não é entender os lados políticos específicos, mas perceber como o extremismo e a polarização podem destruir uma sociedade inteira. E esse tema conversa muito com o mundo atual. Nos últimos anos, o planeta inteiro viveu um aumento enorme da polarização política, da radicalização online e do discurso de ódio. Guerra Civil pega esse medo coletivo e transforma em um pesadelo plausível. O filme funciona quase como um alerta sobre o que acontece quando o diálogo desaparece completamente. Ao mesmo tempo, Alex Garland evita respostas fáceis. Não existe um discurso final dizendo como salvar o mundo. Não existe esperança grandiosa. O filme é frio justamente porque quer parecer realista. Conforme os protagonistas se aproximam de Washington, o clima fica ainda mais desesperador. A capital dos Estados Unidos se transforma praticamente em uma zona de guerra total. Tanques avançam pelas ruas, soldados trocam tiros em prédios governamentais e o país parece chegar a seu ponto final. As cenas finais são extremamente intensas e mostram como o filme escolhe terminar de maneira amarga. Sem entrar em spoilers muito específicos, o desfecho reforça a ideia de que a guerra consome tudo: humanidade, empatia e até a capacidade das pessoas processarem o horror ao redor. E talvez o elemento mais perturbador seja justamente esse. Guerra Civil não mostra monstros fictícios, alienígenas ou ameaças sobrenaturais. Tudo o que vemos poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. O filme assusta porque parece possível. Além disso, Alex Garland constrói uma crítica poderosa sobre a forma como sociedades modernas dependem de estabilidade institucional. Quando essas estruturas quebram, o ser humano rapidamente volta ao instinto de sobrevivência. Leis deixam de existir, moralidade se torna relativa e a violência passa a definir quem tem poder. O filme também trabalha muito bem o silêncio emocional dos personagens. Em vários momentos, ninguém comenta os horrores que acabou de presenciar. Eles simplesmente continuam andando, dirigindo, fotografando. Isso cria uma sensação muito humana de trauma acumulado. Wagner Moura entrega uma atuação excelente como Joel. O personagem dele usa humor e adrenalina para esconder o medo constante. Já Kirsten Dunst talvez faça uma das performances mais fortes da carreira. A expressão cansada dela transmite o peso psicológico da guerra sem precisar de grandes monólogos. A jovem Kaylee Spaeny, interpretando Jessie, também funciona muito bem porque representa o olhar do público. No começo, ela está fascinada por tudo aquilo. Depois, começa a perceber o verdadeiro preço da violência. Outro detalhe importante é como o filme retrata a banalização da morte. Em muitos filmes de guerra, as mortes servem para criar cenas épicas ou heróicas. Aqui não. Em Guerra Civil, a morte é rápida, seca e cruel. Pessoas desaparecem de repente. Não existe glamour, e isso torna tudo ainda mais pesado. Alex Garland já tinha explorado temas parecidos em filmes como Ex Machina e Aniquilação, sempre discutindo comportamento humano, medo e destruição psicológica. Mas em Guerra Civil, ele talvez entregue sua obra mais direta e assustadora justamente porque abandona elementos de ficção científica e trabalha com algo extremamente próximo da realidade. O impacto do filme veio também do momento em que ele foi lançado.
Em uma época marcada por divisões políticas intensas, fake news e radicalização nas redes sociais, Guerra Civil encontrou um público já desconfortável com o cenário atual do mundo. Muita gente saiu do cinema debatendo não apenas o filme, mas a própria realidade. E isso mostra a força da obra. Porque independentemente de você concordar ou não com as escolhas narrativas do diretor, é impossível negar que Guerra Civil provoca discussão. Ele incomoda, faz o público pensar e, principalmente, faz o espectador imaginar como seria viver em um lugar onde a civilização simplesmente entrou em colapso. No fio das contas, Guerra Civil não é sobre política americana. Também não é um filme tradicional de ação militar. É um estudo sobre medo, violência, trauma e desumanização. É um filme sobre pessoas tentando sobreviver enquanto o mundo desmorona diante delas. E talvez o aspecto mais assustador de todos seja justamente esse. Guerra Civil termina deixando uma pergunta no ar. Quanto tempo separa uma sociedade estável do caos absoluto? O filme nunca responde diretamente, mas depois de assistir, a sensação é de que essa distância pode ser muito menor do que imaginamos.